Muito boa noite para você que acompanha a coletiva pós-jogo aqui na Papão TV Bet Nacional. Coletiva pós-jogo da partida Figueirense 2, Paysandu 0, válido pela segunda rodada da Série C 2023. Professor Marquinhos Santos, a gente começa com as perguntas do repórter Dinho Menezes, da Rádio Clube do Pará. A arbitragem atrapalhou o Paysandu na partida? Sem dúvida, né? Influenciou diretamente no resultado, não só com a expulsão, com os pênaltis não marcados. No meu ponto de vista, não era uma situação para expulsão que não era o último homem, tinha cobertura. Sequer ele encostou no atleta adversário. E pelo menos um pênalti a nosso favor em cima do Igor no primeiro tempo foi claro, e evidente. E poucas vezes eu vi uma arbitragem influenciar e ser responsável pelo placar do resultado, como aconteceu no jogo de hoje. Com as mudanças, você procurou amenizar a questão do homem a menos? Nós voltamos para o intervalo, com um homem de criação a mais, o Juninho, um jogador leve, jogador que era para flutuar entre linhas, para encostar mais no Mário, no Bruno e no Vinícius, mas com 1 minuto e meio de segundo tempo com a expulsão do Jazz, acabamos tendo que mexer na estrutura do jogo. Mesmo com a menos, a gente conseguiu colocar o Figueirense para trás da linha da bola, tivemos oportunidades até de empatar, e aí vem o segundo gol numa consequência da expulsão, onde baixamos a intensidade, com o homem a menos tivemos que correr muito. O grupo está de parabéns por aquilo que correu, por aquilo que se entregou. É claro que gostaríamos de voltar daqui com um resultado melhor, mas temos que seguir, o time vai crescer, os atletas, não tenho dúvida que vão melhorar taticamente, entender melhor, porque eu chego menos de uma semana, com 2 treinos de 35 minutos a se fazer com viagem longa, não é desculpa, isso é uma constatação. Mas o time já apresentou uma atitude melhor do que foi o primeiro jogo. Acho que o time teve atitude, teve postura, mesmo jogando fora de casa aqui no Orlando Scarpelli, que é difícil de se jogar, o time colocou o Figueirense em situações de dificuldade e tivemos as melhores oportunidades no primeiro tempo até para abrir o placar. Num todo, apesar da derrota, o que foi positivo nessa sua estreia? A atitude, acho que a organização tática no 11 contra 11, aquilo que nós fomos superiores, e mesmo perdendo um jogador de suma importância, que foi a estreia do Jazz, a gente conseguiu ajustar a equipe, colocamos o time para frente, nós terminamos praticamente com Leandrinho, com Luiz Felipe, com Juninho, o time, com o Mário, um time extremamente ofensivo, mesmo estando com a menos e criando dificuldade para a equipe do Figueirense. É claro que faltou força, faltou intensidade, a gente vai ajustar esse trabalho não só tático, técnico, mental, mas também físico, para que a equipe possa evoluir ainda mais durante a competição. O que faltou para o Arthur aparecer no jogo? Ele participou como era planejado? Olha, como eu falei, são situações, eu estou há menos de uma semana, estou conhecendo alguns atletas do qual eu não tinha conhecimento, então é só o dia a dia, é só os treinamentos, os jogos que vão me apresentar características de atletas que eu não tinha conhecimento. Agora, a partir desse jogo, a gente já passa a conhecer um pouco mais a individualidade de cada um, para que se possa montar uma equipe ainda mais equilibrada, ainda mais organizada e mais qualificada. O Diego Beckman do Dodge fala assim: Marquinhos Santos, boa noite, mesmo com a derrota, o que pode ser aproveitado a respeito da atuação do time em relação à transição ofensiva, criando oportunidades, oferecendo perigos com jogadas pelo lado esquerdo? E ele quer saber se o Igor Fernandes fez bem a função, já que o Eltinho sentiu o adutor da coxa direita e não veio para a viagem. Fez muito bem, o Igor entrou muito bem. Nós estudamos a equipe do Figueirense, sabíamos que o lado direito tinha uma deficiência tática e onde nós exploramos, colocamos ali o Vinícius, colocamos o Giovani, colocamos o Igor, para que se pudesse trabalhar com intensidade, com força, e o Mário balançando no zagueiro pelo lado esquerdo. A gente conseguiu executar esse jogo, tivemos as oportunidades, os atletas estão de parabéns porque fizeram ou construíram ofensivamente aquilo que estava proposto, mas também mérito do Wilson, que fez uma grande partida, fez 3 defesas no primeiro tempo, que seriam determinantes para que a gente pudesse abrir o placar, e aí seria um outro jogo, uma outra proposta, e o time, infelizmente, por mérito do goleiro do Wilson, que fez um grande jogo, nós não conseguimos abrir o placar, e aí veio a situação da abertura do placar para o partido Figueirense. O Matheus Cauchis, ele da Rádio Liberal, pergunta assim: qual seria a sua ideia de jogo na volta do intervalo, com a entrada do Juninho? Tornar o time mais ofensivo, tornar o time mais agressivo ofensivamente, com o Juninho sendo um jogador que eu também não tinha conhecimento, mas aquilo que ele apresentou no treino de ontem, com potencial tático, com potencial técnico, de desequilíbrio, precisa ainda um pouco de massa muscular, mas é um jogador que vai agregar, é um jogador leve, Vale lembrar que depois da expulsão do Jazz, eu
tive que reajustar a equipe, coloquei o Juninho vindo de fora para dentro, que é um jogador leve, ele estava recebendo essa bola de costas e os adversários estavam tomando essa bola dele pela fragilidade física, mas ele conseguiu sair, desvencilhar da marcação e achou uma bola muito boa para o Marques. O Mário conseguiu dominar, escapou um pouquinho, mas um jogador inteligente que vai agregar, mas a intenção era tornar o time mais ofensivo, mas com a expulsão na volta do intervalo com 1 minuto, 1 minuto e meio, daí desestruturou tudo aquilo que nós havíamos reconstruído no vestiário de intervalo. O Bruno Amancio, do Globoesporte.com, pergunta assim: você optou em tirar o João Vieira e iniciar com o Jace, que chegou a fazer por várias vezes a função de um terceiro zagueiro. É esse esquema tático que podemos esperar do Paysandu sob seu comando? Como é que você avalia o desempenho da equipe com essa formatação tática? Não, eu creio que o Jace não fez a função de terceiro zagueiro. É diferente quando você fixa um terceiro zagueiro, né? E aí tu tem uma linha de 5 quando se defende. Pelo contrário, o Jace foi um jogador que, por ser, né, por conhecer a função de zagueiro, na segunda fase ele atuava como um terceiro homem, fazendo uma linha de 3, porque o adversário tinha 2 atacantes para pressionar nossos zagueiros. E aí nós conseguimos alargar o campo e ter qualidade, né, de posse de bola, e aconteceu. No entanto que nós tivemos maior posse de bola, induzimos o Figueirense a ficar para trás no seu campo defensivo, que é difícil isso acontecer, mas faltou sim um pouco mais de capricho, faltou um pouco mais de qualidade no último terço para que pudéssemos levar vantagem, fazer essa posse de bola se transformar em oportunidades e situações de gol. Agora o time vai para Erechim, onde enfrenta o Ipiranga, com 2 jogadores expulsos. É possível que você chame mais 2 atletas para completar o plantel? E como arrumar a casa longe de Belém para fazer uma boa partida no interior gaúcho? Nós viemos com um grupo, né, grande, nós viemos com 22 atletas, então nós estamos preparados, né? Volto a dizer, foi muito estranho as expulsões como se deram, né? Não só a do Jace, mas a do Kelvin, que estava ao meu lado e não falou absolutamente nada para o quarto árbitro, e ele já saiu falando que queria expulsar o Kelvin do banco. Então eu acho que pelo fato de não ter VAR na Série C, isso torna algo que a gente tem que cuidar. Vamos conversar com os atletas, até o mental e o emocional, porque nós não podemos também ter atletas expulsos no decorrer da competição e comprometer a estrutura de jogo, mas também tem que se valer, né, dessa situação para que se possa ir à CBF, também levar imagens para que se melhore e qualifique ainda mais a arbitragem, mesmo sendo Série C da Série C, mas que se possa ter uma melhor qualidade. Eu sei que parece choro de quem perdeu, mas não, né? Lá na Curuzu também não foi uma boa arbitragem, mesmo jogando em casa contra a Aparecidense. Acho que precisa qualificar e melhorar a arbitragem da Série C.